Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Isaías 65 e 66. Vamos encerrar a leitura, vamos terminar a leitura de Isaías, um livro longo. Estamos há bastante tempo fazendo essa leitura e depois a gente vai começar a ler a segunda carta de Pedro. Vamos então à nossa leitura. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: Fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: Não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Então a atitude de Deus para com os rebeldes será uma atitude muito dura. Ao contrário, em relação aos servos do Senhor, certamente estes serão livrados. Versículo 8: Assim diz o Senhor: Como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz: Não o destruam, pois há bênção nele, assim farei, por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sarão servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês, que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão, por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra será abençoado pelo Deus da verdade, e quem jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas nos meus olhos. E agora os novos céus e a nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo.
e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Até mesmo que até mesmo que clamem, eu responderei. Perdão, antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É um trecho glorioso, né, do novo céu, da nova terra, essa nova realidade que Deus promete estabelecer, onde o seu povo vai desfrutar de grande paz e alegria. Nossa esperança em Cristo não se resume às coisas dessa terra, mas nós botamos a nossa esperança naquilo que os nossos olhos não podem ver. Essa é a esperança cristã. Não de ir para o céu, mas de habitar com Cristo no novo céu e na nova terra, quando então será o desfecho da presente história e a inauguração de uma nova realidade com Deus. E agora o último capítulo de Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejam a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam.
Alegrem-se com ela todos vocês que por ela prantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Versículo 17. O Senhor diz: Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Muito bem, aqui termina a leitura de Isaías, um livro bastante difícil, muito complexo, mas de pontos muito claros também, né? Por outro lado, como a questão de como Deus vai se vingar das nações que oprimiram seu povo, a sua igreja, Israel. Outro tema bastante claro é a misericórdia de Deus e as suas promessas para com aqueles que nele confiam, que nele esperam. É também muito claro o que Deus diz a respeito dos rebeldes e de como eles serão julgados por Deus. Então, tem muitas coisas claras, né? Inclusive as profecias a respeito de Jesus, especialmente aquelas que o próprio Senhor Jesus, ou no Novo Testamento, profecias de Isaías que são conectadas ali com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então é muito interessante também a gente notar essas conexões de Isaías com o Novo Testamento. E agora a gente vai iniciar a leitura da segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa,
na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele começa dizendo aqui que nos foram concedidas, nos foram doadas. Nós já recebemos tudo o que conduz à vida e à piedade. Não falta nada. É isso que ele está colocando. Por meio delas, por meio dessas coisas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, e por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar seguro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Algumas coisas aqui para a gente destacar. Primeiramente aqui, as virtudes cristãs, que são aqui, que devem ser buscadas com grande empenho, né? Nós já recebemos da parte de Deus tudo que a gente precisa para obtermos a vida eterna e vivermos uma vida de piedade, uma vida pautada na fé cristã. Então, dessa forma, nós devemos desenvolver todas essas virtudes com grande empenho, procurarmos frutificar para a glória do nosso Deus, comprovar assim a nossa vocação e a nossa eleição. E aqui essa parte, segunda parte, fala da superioridade da palavra de Deus, né? É muito interessante também Pedro falando que a palavra de Deus ela não foi inventada, mas ela vem a partir do testemunho de quem realmente foi inspirado por Deus.
Aqui nesse versículo 21, Pedro diz que nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhuma profecia que veio de Deus foi dada por vontade humana. Pelo contrário, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse mover de Deus, esse mover do Espírito Santo na vida dos autores bíblicos, tornou eles, então, inspirados para que eles pudessem registrar a palavra de Deus, que é o fundamento seguro da nossa fé. Então, essa foi a leitura do primeiro capítulo de Pedro. É uma carta mais curtinha, se não me engano, são 3 capítulos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos, porque não nos falta nenhum recurso necessário para termos a vida eterna e desenvolvermos uma vida de piedade. O que nos falta, Senhor, por vezes é a disposição, o compromisso e o empenho, ó Deus, em desenvolver na nossa vida as qualidades que o Senhor espera de nós. Para isso, ó Deus, nós pedimos o teu auxílio, pedimos perdão por nossas falhas nesse sentido e pedimos teu auxílio para o Senhor nos ajudar a crescer nessas áreas, Pai. Nos ajuda também a crer e confiar na tua palavra, Senhor, palavra bendita, palavra única, palavra poderosa, inspirada, verdadeira, tão necessária para a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelos capítulos finais de Isaías, que nos revelam, ó Deus, mais uma vez a esperança que podemos ter no novo céu e na nova terra. Podemos, ó Deus, aguardar com grande expectativa o desfecho dessa história, porque o Senhor garante o sucesso pleno, triunfante de Cristo Jesus e do seu povo. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.